Antigamente, quando produziram o texto de Gênesis, eles acreditavam nesse tipo de cosmologia. Havia as águas, né? Deus fez separação de águas e águas e estabeleceu um firmamento. Aí ficaram as águas de cima e as águas de baixo e as águas subterrâneas, né? Que estão lá. Aqui seria o oceano de água doce. Aí Deus estabelece a terra plana sobre as águas, a terra plana, onde estão as árvores, as montanhas, os seres humanos, os países, tal, né? E aqui coloca o sol, a lua, as estrelas, a abóbada celeste, né, que eles falam, né? Essa é a cosmovisão. Hoje nós temos aqui a Terra é o centro da criação. Agora, qual é a cosmovisão de hoje? A cosmologia de hoje, né? A Terra faz parte do sistema solar, que faz parte de uma galáxia, que não está no centro de nada, porque está ao lado de milhões de outras galáxias, é um pontinho que sumiu no mapa, né? E vejam, mudamos Nós estamos na periferia da Via Láctea. Na Idade Média, a Terra era o centro do universo. A Terra era o centro do universo. Como muda, né? Agora querem voltar. Tem gente querendo voltar para a Terra plana, de novo, né? É porque não é mais fácil. Tem até o Guilherme aqui que acha que a Terra é plana. O Dai está fazendo a cabeça dele. Mas tá, eu fazia parte, quis entrar num grupo. Eu não pôde, porque você acha que a Terra é Não, plana. quis entrar num grupo que fala assim. Você é de esquerda, irmão. Não, que o grupo era mais tudo bíblico, para você esclarecer dúvidas, né? Comigo mesmo, né? Sim. Aí, quando eu entro nesse grupo, até o Gersinho, irmão da Mara, do Paulo da Edith, o Gersinho. Aí o Gersinho depois desse grupo, aí tá o mente do grupo, tô vendo que não tem nada de, assim, Já normal. Aí quando começou a entrar nos questionamentos, era tudo isso, o rapaz, um dos rapazes, o tio do pop, o Nunes. Você lembra dele? Lembro. Que era a cara do bonito. O Nunes. Aí o Nunes começou a postar só coisa de terra plana. Mas sabe como é? Toda hora no seu celular fica pipocando, chegar uma mensagem, quando você vai ver só não sei quantas coisas de link do YouTube para você assistir, tudo de terra plana. E eu assisti alguns. Aí da NASA, que é uma mentira toda, uma teoria da conspiração. Como é que pode? Uma teoria da gravidade, falam que tudo é mentira. Aquele físico lá, o Marcelo Glazer, né? Pega ele um monte. Então quer dizer que é o Sol que se move na Terra. A Terra fica parada. E a Bíblia confirma isso, né? Porque Josué fez o Sol parar. Mas é a visão do autor, né? Então, é o sol que para. Mas como lemos compreensão. Como a religião vai lidar com o texto religioso, que é Gênesis 1, que tem essa cosmovisão. Mas o Gênesis 1 deixa alguma... É assim. Ele se baseia no mito babilônico da criação, por exemplo. Então, ele segue essa cosmologia aqui. Sim. Agora, o texto é sagrado, mas como nós vamos lidar com essas informações à luz do que conhecemos hoje de mundo? É isso que eu estou dizendo, né? É um exemplo. Há outros exemplos, acho que da psicologia, da parapsicologia, de uma série de outras coisas, né? Então, nós estávamos falando do motor, né, do carro, sei lá, mas em tudo, a linguagem, a cosmovisão, elas vão se aperfeiçoando, né? Muita coisa vamos descobrindo e os horizontes que tínhamos vão se ampliando, né?
Então, à luz disso, como fica o conceito de revelação? Nesse sentido que a ciência colabora, né? Aí é fundamental, Ela né? colabora. Tinha um professor que era amigo, né? Em 2010 eu dei aula no Colégio de Valores aí, e ele era professor de geografia. E ele era ufólogo. E ele tinha um programa na época, na internet, só falando de ufologia. Coisas que eles encontraram, tudo. E o Caio Fábio, ele conta, né, que ele, quando ele tinha 13 anos, ele e o pai dele, eles estavam num lugar lá e eles viram seres. Uma nave, né? Estava na perua, eles estavam indo jogar bola, né? Mais ou menos isso. E também ele fala lá em Manaus, ali na escola, e passa uma nave em cima de Manaus, Manaus, né? que é a cidade toda. Aí ele escreveu depois um livro, depois você gosta desses assuntos ou não? Gosta? Ele escreveu um livro sobre os Nephilims, Caio Fábio. E é um livro, porque os Nephilims na Bíblia é um mistério, né? Sim. Porque eles estão antes do dilúvio, depois do dilúvio, Eles surgem de novo. aparece Eles seriam os ETs, então? é, naquela visão do Caio Fábio. Gente do céu, que confusão. Durma com um barulho desse. Sério, mas a minha fé, ela não está firmada na cosmologia. Qual Ela tema pode estar, porque ela muda. A cosmologia muda. Não, Antigamente o homem via o mundo assim. Hoje a Terra já é plana, entre aspas. Né? Hoje os Néfilins existiam. Então muda, mas a minha fé nunca vai mudar. Exato. Espero. Não, concordo. Porque eu não me deixo influenciar Sim. pela cosmovisão. Mas aí que está o risco de, às vezes, tentarmos leituras literalistas de um texto, considerando que aquele texto, ele Representa um momento, né? Tá. uma cosmovisão. Então, o que realmente importa nesse texto? Qual é a mensagem do texto? Isso. Um amigo meu, do Exército de Salvação, um colega, ele observou uma vez, porque ele reuniu os alunos, ele era diretor do Colégio de Cadetes do Exército de Salvação. Aí ele reuniu os aspirantes, né, os que queriam entrar para o colégio e tal, para uma série de palestras, para eles verem o que eles iriam encontrar pela frente. E ele fez a seguinte observação: às vezes a pessoa faz letras, né, estuda gêneros literários, mas na Bíblia faz leitura literalista, todo o texto é igual, lê do mesmo jeito. Né, e o segredo é esse. Uma coisa é um texto historiográfico. Por exemplo, se eu pego a história do rei Ezequias em 2 de Reis. Outra coisa é, por exemplo, uma narrativa como essa. Aqui não é historiografia. Então, nós precisamos ver a que tipo de texto, a que gênero pertence cada texto para poder entendê-lo melhor. Muitas vezes as palavras dos profetas, geralmente, né, ou em grande medida, elas usam a terminologia do tribunal da época, porque eles colocam Javé como a pessoa que vai levantar um processo contra Israel. Então, eles usam essas imagens extraídas de determinados ambientes. Né? Às vezes eles usam imagens extraídas da imaginação, da mitologia, porque eles não estão dizendo que aquilo é assim, eles estão querendo usar como imagens poesia para levantar determinadas críticas. Né? Por exemplo, Isaías 14, quando fala da estrela d'alva que caiu do céu, que quis subir até o trono de El ou de Elion e assim adiante, ele está usando imagens extraídas da cultura da época, mas na verdade ele não está escrevendo uma história de uma estrela d'alva que quis ser Deus e caiu. Né? Na verdade, ele está levantando uma crítica à Babilônia, ao rei da Babilônia, à Babilônia. Então, o teor do poema é político. E você acha que forçar o texto atribuir aquilo uma metáfora de Lúcifer?
Assim, tudo bem que essa foi a leitura que fizeram depois. O próprio Apocalipse, a meu ver, no capítulo 12, faz essa leitura. Mas é uma leitura que o autor do Apocalipse está fazendo de Isaías. Mas o texto de Isaías em si é uma crítica à Babilônia. É um texto político. Mas eu não sou um crítico da Bíblia, né? Mas eu acho que a Bíblia usa muito essa licença poética, né? Por exemplo, quando nós estudamos Isaías, Mateus ele pega muita coisa do profeta Isaías e aplica em Jesus, né? Aplica, ele vai ressignificando e tal. E o Ezequiel 28? Então, é mesmo do rei também, eu acho. É o rei de Tiro. Ciro. É o rei de Tiro. Tiro, Ciro, rei. rei de Tiro. Tiro. O rei da cidade de Tiro. Que dá a ter, tem gente que faz uma analogia a Satanás também. né? Então, é a licença poética, né? Mas não pode é ser. garantido que seja. Não, pode ser que o texto, que ele falou, o profeta está falando para um determinado Aquele rei. rei Uma que situação seja política. arrogante dessa maneira. Faz uma ligação com ele, né? Ah, entendi. Então, com essa nossa conversa, nós já estamos iniciando o assunto de Hebreus, porque vocês podem perceber a leitura que a carta faz de textos do Antigo Testamento. O texto em si se refere a uma coisa, da realidade do escritor do texto. Agora, as comunidades cristãs, as igrejas cristãs do século I, tendo posse, tendo em mãos o Antigo Testamento, normalmente a tradução grega do Antigo Testamento, vão ressignificar esses textos, porque eles veem em Jesus o cumprimento. É como que se eu lesse primeiro o evento Jesus e depois o Antigo Testamento faria sentido à luz de Jesus. Tá? Mais ou menos isso, certo? O judaísmo da época fazia a mesma coisa. O judaísmo faz isso até hoje. Muitas vezes eles pegam as tradições, se apelam para as tradições, não sei o quê, mas a gente nota, são leituras posteriores, né? Não tem muita coisa às vezes a ver com o texto no seu contexto original, tá? Então está aqui. O nosso Hebreus vai fazer isso hoje também com o Melquisedeque, certo? O sumo sacerdócio de Jesus Cristo, a ordem sacerdotal de Jesus Cristo. Tá? Então vamos lá. Na semana passada nós vimos o capítulo 3, correto? Cristo é superior a Moisés. Então todo início de aula eu vou pontuando esses resumos para a gente ir pegando o link. Tá? Jesus é superior aos anjos, é superior a Moisés, porque ele é o filho, Moisés é o servo da casa, e ele é o filho, portanto. Aí no capítulo 4 nós falamos também do descanso, né? No capítulo 4, como Josué não propiciou, não concedeu descanso a Israel, porque o descanso nós havemos de entrar nele, caso não sigamos o exemplo dos incrédulos que pereceram no deserto. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração, como eles fizeram no deserto. Né? E assim adiante. E paramos no versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Vamos ler o 11, né? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Por isso, não seguir o exemplo dos que endureceram o seu coração e não creram. E é bem interessante, porque o nosso texto, mesmo voltando um pouquinho, no capítulo 3, no versículo 12, quando ele diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Né? Já abri aqui no versículo 3. Capítulo 3, versículo 12. 12. Então, o perverso, o mau coração de descrença, de incredulidade. A palavra aqui em grego é apistia. Normalmente a palavra fé, em grande parte, ela é uma tradução de pistis. O a é o de negação. O português herdou isso. Quando em português alguém diz assim: eu sou acatólico. O a de acatólico significa não católico. É a negação. Ateu é a negação. Então, apistia é aquele que não tem pistis. E pistis, se considerarmos alguns textos como Paulo, pistis não é apenas um sistema de crenças que eu tenho na cabeça. Pistis, pelo menos nos textos de Paulo, pistis é confiança. Um coração cheio da confiança do que Deus realizou por mim, assim adiante, de Jesus Cristo, a cruz de Cristo, perdão, salvação. Confiar. E confiar é apostar todas as fichas. É entregar-se totalmente. Porque você crê, você acredita, você confia que o resultado será bom, porque Deus falou. Então é tua confiança que está valendo. É isso que te motiva. Né? Fé nesse sentido em Paulo. Tudo bem que em outros textos, como Judas, fé já é uma confissão de fé, sistema de doutrina. Nas pastorais, a sã doutrina, a doutrina tem a ver com essa fé. É um conjunto de crenças, é a minha confissão, porque o contexto, tanto das pastorais quanto de Judas, é outro, é diferente. Né? Quando Hebreus menciona a questão da apistia aqui, quando ele diz apistia, ou seja, não fé, não confiança, eu acho que o texto a palavra pode englobar tudo isso. Não é só não acreditar em certas ideias religiosas, mas é não assentar o seu coração, né? É não entregar-se à mensagem do Evangelho por inteiro, confiar mesmo. É nesse sentido. Não, fé não é apostatar. Nesse sentido aí que eu falo. Eu penso que nesse sentido já chega, Chega próximo. Acho que sim. Do capítulo 6, por exemplo, de Hebreus. Porque é rejeitar mesmo. Você não crê e você rejeita. Então ele diz aqui,
Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Todos os que experimentaram a libertação do Egito? Que viram os sinais? Não foram eles? Tá? E contra quem se indignou Deus por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não adianta ver o mar abrir. Não adianta ver milagre, né? Não adianta. Eles viram o mar abrir, eles viram sinais, mas o coração era incrédulo. Eles não acreditavam, não punham todo o seu ser no Deus que os libertava. Então, não resolveu nada. Não. Quando a gente vai para essa parte aí da história de Israel, né, saindo do Egito, você já leu alguma coisa a respeito dos estrangeiros que saíram junto? Se a quantidade era muito grande? Só no texto mesmo aqui. Só no texto aí. Saiu muita gente com eles, né? Mas será que era só egípcio? Ou tinha escravo lá de outras nações? Não dá para saber, né? Não sei. Aí... Porque não é época dos hititas, não, né? Essa época aí, né? Então depende do período em que você data o êxodo. Há quem coloque o êxodo no século XIII, antes de Cristo, tempo de Ramsés. Aí seriam os hititas. O império antagônico ao Egito é o império dos hititas. Se é do século XV a.C., nós temos ali possivelmente os mitanianos, tá? Os hititas, eu não penso que eles sejam a potência adversária no momento, no século XV. Estou falando de cabeça, sim, mas me parece que a 18ª dinastia vai entrar em conflito. Ele vai entrar em conflito com os mitanianos, principalmente no final do século XIV, do século XV, 1420, 1400 e bolinha, né? E começo do século XIV a.C. Eu estou falando depende do contexto. Né? É porque isso aí é uma impressão que eu tenho, né? Porque a revolta contra Moisés, em determinados momentos aqui, é muito grande, né? Fala, como é que pode o povo, né? Eu acho que tinha influência ali de argentino ali, né? Tinha argentino ali influenciando o povo ali, né? Então, mas assim, estamos falando a partir do texto, né? De Êxodo, né? O historiador ainda faria a seleção, faria as suas considerações entre texto e acontecimento, seria outra coisa, tá? Mas, em relação ao texto, nós temos o Israel que sai do Egito. Mesmo que saia com estrangeiros, é Israel. A geração toda pereceu. É verdade. Ou seja, o Israel não creu. Por isso que morreram no deserto. A maioria, né? A maioria. Né? Foi por causa da incredulidade, desse coração, dessa maldade do coração, dessa dureza de coração e assim adiante. E é por isso que não entram no descanso, como diz o capítulo 4. Assim, já no versículo 1, ele vai dizer: temamos, portanto, que sempre nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles.
Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Então, vocês percebam que a leitura de Hebreus é tipológica. E eu acho que vamos entender um pouco melhor isso mais para frente. Até porque, Sérgio, a gente conversou que a carta aos Hebreus é um tratado. E como tratado, ele tem que buscar referenciais para poder o argumento dele ser validado. Sim, claro. Né? Ele vai pescando, ele vai trazendo, né, a forma que o povo crê e fala, ó, sabe isso aqui que você acredita? Que a tradição trouxe até nós? Então, ele ressignifica tudo isso, esses referenciais. Né? Exatamente. Né? Para poder validar a fé em Cristo. E uma das suspeitas de que o nosso autor tenha ligação com Alexandria, embora essa suspeita seja apenas suspeita, né? Nada de concreto, como Lutero, que achava que era Apolo e tal, né? É justamente esse tipo de leitura, né? Ou seja, Deus hoje, o descanso, falar de novo, o descanso, né? O descanso não é literalmente, não deve ser entendido literalmente como aquele da entrada de Israel em Canaã. Porque lá a Bíblia diz que Israel entrou na terra de Canaã. E Deus havia dito, não entrarão no meu descanso. Mas ele aqui está fazendo alusão ao descanso de Deus na criação. Portanto, os pontos históricos do Antigo Testamento apontam para uma realidade que está além do entendimento literal. Não. Vamos ver. Então vamos ler, vamos pegar de novo o texto e eu vou explicar. Capítulo 1, capítulo 4, a partir do versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Ele está fazendo uma aplicação, né? E assim adiante. Agora, nós, porém, no versículo 3, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão. Esse Israel incrédulo morre no deserto. Eles não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ele está fazendo um link desta fala de Deus, não entrarão no meu descanso, que está lá, Números 12, 7. Não, desculpem, Salmo 95, 11. Vamos dar uma olhada? Ele está citando. Salmo 95, 11. Quem achou pode ler, por favor. Por esse motivo jurei em minha revolta. Essas pessoas jamais entrarão no lugar do meu repouso. Isso. Veja. Antes, ele está dizendo aqui, versículo 7, Ele é o nosso Deus e nós somos o seu pasto, ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando nossos pais
vossos pais me tentaram quando me aprovam, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aí a associação que podemos fazer, falando de Meribá, falando de caminhada no deserto, o descanso na terra prometida, porque eles não entraram na terra prometida, eles morreram no deserto, né? O nosso autor, ele vai jogar com a palavra descanso. Então, ele vai dizer: porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia. Onde está? No 4. Hebreus 4, versículo 4. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, dizendo: hoje, se ouvir sua voz, não endureçais o vosso coração. Veja como ele está jogando com o sentido da palavra descanso. Ele diz: Deus descansou na criação. Então é nesse descanso de Deus que nós vamos entrar, né? Eles não entraram, pereceram no deserto. Agora, ele está jogando com esses dois, com esses sentidos, quer dizer, ao mesmo tempo, porque no versículo 8 ele cita Josué. Ele diz: se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, talvez o entendimento normal seria, do Salmo, seria: não entrarão no meu descanso, não entrarão na terra prometida, vão morrer no deserto. Está falando de salvação aí, né? Nesse caso, o Salmo possivelmente se refere à entrada de Israel na terra prometida. Aquela geração morreu no deserto. Aqui em Hebreus. Agora, em Hebreus, ele está jogando com o sentido da palavra descanso. Então, o que acontece? Ele pega o sentido da palavra descanso no relato da criação e diz: resta um descanso para o povo de Deus. Mas não é o descanso do Antigo Testamento, quando Israel entrou na terra prometida. Aquele não é o descanso prometido. Josué não deu descanso para eles. Portanto, quando nós pegamos elementos palavras, conceitos do Antigo Testamento, segundo a metodologia, a hermenêutica do autor de Hebreus, nós temos que pensar que na cabeça dele as coisas não são tão literais. O literal aconteceu, mas não é do literal que se fala plenamente. Existe um sentido mais profundo que não é o literal, que é o espiritual, que, né, no caso aqui é tipológico, mas o descanso não é aquele de Israel em Canaã. O descanso é o de Deus. E nós temos a promessa de entrar nesse descanso. Portanto, aquele descanso de Josué, da entrada em Canaã, é apenas um sinal que aponta para o verdadeiro descanso. Dá para notar a metodologia. Ele está falando de salvação aqui, né? Do céu, assim adiante. Mas vejam como ele lida faz a leitura do Antigo Testamento. Eu achei complicado quando fala do descanso do sétimo dia. Aí eu achei. É o sábado, né? Faz aquela ligação do descanso que Deus descansou. No sétimo dia da criação. Então é isso. O que eu estava dizendo. Ou seja, ele pega os textos do Antigo Testamento, mas ele faz uma aplicação tipológica. O cumprimento daquilo não é o que a gente pensa que é. Israel entrando em Canaã, entraram para a terra para o descanso. Moisés ficou de fora e a geração incrédula também. Não, aquilo é um tipo que vai apontar para o verdadeiro descanso prometido aos fiéis e para a rejeição, a entrada desse descanso àqueles que tiverem o coração endurecido. Então já se fala de um outro descanso.
Mas o sentido é o mesmo, né? De apostatar, de revolta, de murmuração. Né? Aqueles que vivem dessa forma, como o povo de Israel viveu, Exatamente. né? Não entrarão no céu. Exatamente. Sério, uma dúvida só em relação a ao povo que pereceu no deserto. Pode-se dizer que pelos muitos pecados deles, Deus meio que rejeitou eles, por isso eles pereceram no deserto? Porque eu vejo assim, eles fizeram inúmeros deuses lá ali para eles. Nenhum deles respondiam. E Deus, Yahvé, deu vários sinais. E mesmo assim, eles deram as costas. E eu não consigo entender o motivo, né? Eu acho que a resposta está no capítulo 3, versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui o versículo 19. A palavra é a mesma, apistia, é a mesma palavra. É a falta de fé, a falta de confiança. Eu vejo a coisa mais ou menos nos seguintes termos, assim, fazendo um paralelo bem raso. Imagina que o Trump chegasse hoje, ele fosse o faraó, fala, tudo que é latino-americano, pica a mula daqui. Não quero vocês aqui. Vai ter um monte de gente que tem uma subsistência na América, mas que no país dela, ela teria que andar muito para ganhar o que ela ganha, para ter a condição de vida. Então ela vai sair muito revoltada dos Estados Unidos. Não quero sair, vou ter que lutar tudo de novo. Lá eu tinha um bife acebolado, eu tomava uma chicotada assim, mas vida que segue. Agora eu vou ter que ir para um lugar que é no meio do deserto, não sei, tem um Deus estranho aí que fala eu sou. Não quero aqui. Eu sei que tem um Anubis, tem um não sei o que, eu quero isso aqui. É mais ou menos nesses termos que eu vejo a coisa. O pessoal não quer relacionamento com Deus. É a mesma coisa que acontece na igreja hoje. Tem muita gente que congrega, mas é incrédulo. Vê, né? E os outros deuses que eles talvez cultuassem nunca deram um sinal. E eles deram mais credibilidade a esses deuses do que para Yahvé, que sempre Deus. É porque esse Deus que não existe é simbólico de tudo que ele conquistou. Eu sendo dessa forma, seguindo essas leis, essas regras, essas tradições, minha vida está construída, baseada nisso. Agora você está me falando para me acreditar em coisa que eu nunca vi, que eu não sei, que está lá no meio do deserto. Não, cara, não quero. Deixa aqui. E tem outra coisa também, né? A gente está nessa reflexão aí. Tem muita gente que pensa que porque Deus faz milagre, que vai ser tudo mil maravilhas. Né? Agora que eu me tornei um cristão, por exemplo, né? Amanhã eu vou sair, vou arrumar emprego, vou ganhar dinheiro, né? Deus vai me pegar no colo, vai me levar, vou voar. Quando você se converte, você vai ter que reconstruir reconstruir sua vida em novas bases, em novos ideais, com novos propósitos. Não é baseado naquilo anteriormente. Então você perde todos os seus valores antigos e vê um monte de valores novos. Sabe tudo aquilo que você acreditava? Fumaça. É tudo novo agora. E sabe como que eu vejo também sério, Moisés tirando o povo lá do Egito e tal. Eu acho que, por exemplo, para um bem maior, talvez tenha sido um jogo de xadrez ali. Porque aquele povo tinha que perecer, por exemplo, o plano de resgate do povo hebreu no Egito, eles morreram. Eles foram resgatados, mas morreram. Mas para que as próximas gerações vivessem. Entende? É que tinha que vir o Messias desse povo. E se eles estivessem no Egito, muito provavelmente não ia vir. Tinha que para. Não, tudo bem. É que assim, tá certo. Mas é que a lição que Hebreus nos tira, porque o objetivo da carta
é estimular os leitores à fé, a viver a fé, né? E não a voltar atrás. Então, ele tira dessa geração a lição da incredulidade, uma geração que foi destruída no deserto, morreu no deserto por causa da sua incredulidade. Então, essa geração já se torna um tipo de advertência para nós, porque o descanso de Deus está prometido a nós. Eles resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. Então, olhando para esses exemplos do Antigo Testamento e a partir da incredulidade de Israel, ele quer incentivar os leitores a que vivam a sua fé para que possam entrar no descanso de Deus. Quer dizer, chegar lá, né? Certo? Mas a leitura dele, vejam como ele faz uma leitura tipológica. Há quem diga que não é alegórica, mas tipológica, né? Eu concordo, mas não deixa de ser uma leitura que olha para os fenômenos e para os fatos do Antigo Testamento, mas que não vê nos fatos o cumprimento na leitura literal, mas numa leitura espiritual que é mais profunda do que a leitura literal. Hoje, quando trabalhamos exegese, a nossa tendência não é muito essa, né? A Idade Média trabalhou muito o sentido alegórico dos textos, e isso deu muito problema. Então, a proposta dos reformadores é uma leitura, digamos assim, histórico-gramatical, ou seja, vamos respeitar o texto e ler e compreendê-lo literalmente. Hebreus, nós fazemos essa leitura por conta do próprio Hebreus, da própria carta, que nos dá essa compreensão, essa metodologia. Mas se formos diretamente para o texto de Êxodo, poderíamos sim seguir uma tipologia, mas como Hebreus faz, mas a alegoria seria um problema sério para nós, né? No sentido de que tudo no texto tenha um sentido espiritual, porque aí a gente dá asas à imaginação, correto? Eu não sei se foi claro, foi? Sim, foi. A menos que o próprio texto bíblico nos dê essa indicação, né? Quando vamos avançando um pouco mais, o método histórico crítico, ele é mais crítico, por isso o nome, né? Crítico no bom sentido, não no sentido de simplesmente querer destruir tudo, né? Mas de compreender o texto a partir do seu contexto histórico, a partir de suas próprias fontes. Então, isso daí vai aprofundar um pouco mais a compreensão do texto. E nós podemos fazer a aplicação desse método, tanto em textos do Antigo, quanto em textos do Novo, quanto no próprio Hebreus, para compreender as fontes, para compreender a cultura, os fluxos temáticos e hermenêuticos que perpassam a carta de Hebreus, por exemplo. Tudo bem. Então é isso que eu quis dizer. O nosso texto ele usa o Antigo Testamento, mas a leitura literal não vai esgotar. Existe uma leitura espiritual aí, que no caso aqui é tipológica, porque ele quer incentivar os leitores à fé. Então ele diz, aquela geração foi incrédula, morreu. Mas o descanso não é o Josué que deu para eles. O descanso é aquele que está prometido a nós, participarmos do descanso de Deus. Mas para chegarmos lá, vamos olhar para aquela geração incrédula para ver o fim que eles tiveram por causa da sua incredulidade. E vamos tomar o caminho oposto. Mais ou menos isso, né? Aí, no versículo 14, nós já temos Jesus, o sumo sacerdote. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa confissão. Alguém leu 15:16? Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo que, a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Na primeira frase, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, vejam como ele segue um esquema, uma estrutura gramatical que já nos é conhecida lá desde o capítulo 1. Havendo Deus falado de muitas formas, pelos profetas, falou-nos pelo Filho. Tendo realizado a remissão dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Agora, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Novamente, o verbo principal de todo esse período aí é o conservemos a nossa confissão. Conservemos. O tendo grande sumo sacerdote está, digamos assim, dando a base para que possamos entender melhor a advertência dele quando ele diz conservemos. É porque nós temos esse sumo sacerdote, Jesus. O apelo, ou a advertência, ou a exortação, enfim, é conservemos firmes a nossa confissão. Aí ele vai dizer por quê? Porque não temos um sumo sacerdote que seja alheio às nossas fraquezas. Como ser humano, ele também sabe o que é que nós passamos. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E novamente, a advertência ou exortação: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Então nós temos aqui dois imperativos. Primeiro é conservemos firmes a nossa confissão, esse é o ponto, e acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Dois pontos. Conservar a confissão. Aquilo que você declara, aquilo que você declarou, aquilo que você confessou ou confessa, mantenha firme. E acheguemos-nos diante do trono da graça. E por que trono da graça? Porque temos um sumo sacerdote. Mas ele está, na verdade, usando imagens do Antigo Testamento, fazendo aplicações a Jesus e a nossa vida, nas exortações que ele está realizando aqui. Depois ele vai explicar melhor isso no capítulo 5, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, de si mesmo e tal. Ninguém, pois, toma esta honra para si, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Porém, assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem o escolheu. E ele cita o Salmo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ele cita o Salmo 110: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui entra o Melquisedeque em Hebreus. Mas a leitura de Melquisedeque em Hebreus é uma leitura tipológica. Primeiro, parte do modo
como ele compreende, como ele faz a leitura da Bíblia, o autor. Quando vamos para o Salmo 110, o Salmo 110 está se referindo ao rei de Judá. Tá? Originalmente é o rei de Judá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é o rei de justiça. Eu penso que Melquisedeque venha da tradição de Jerusalém, dos jebuseus. Tá? Quando Davi ele conquista Jerusalém, ele não vai destruir o povo de Jerusalém, ele vai absorver Jerusalém. Ele vai incluir Jerusalém e transformá-la na sua capital. Aí a liturgia deles é absorvida. Também a liturgia, alguns símbolos religiosos. Por isso o Elion, o Elion, né? Possivelmente vem de lá. Assim como o Tzedek, vem de lá também, que é a justiça, né? E tudo mais. Então, ele vai absorver. Não é à toa que o Davi tinha dois grandes sacerdotes. O Abiatar, que era da linhagem de Eli, que vinha de Eli, né? E o Zadok. O nome Zadok tem a ver com Tzedek, Melquisedeque, por exemplo. Né? Então, possivelmente, historicamente, isso daí é mais uma hipótese em relação à história. Zadok não fosse hebreu, Zadok fosse jebuseu. Então, se Davi absorve Jerusalém, ele absorve o culto e vai ressignificar o culto. Né? Porque o culto passa a ser uma propaganda do Estado também. Então, nesse caso, Zadok é absorvido com a estrutura religiosa dos saduceus. Né? Com o tempo, com a tradição, aí a gente vai percebendo nas páginas da Bíblia, o Zadok vai se tornar da linhagem sacerdotal de Arão, porque é uma forma de legitimar a família de Zadok. Mas isso muito depois. Tá? Por isso que é a segunda ordem de Melquisedeque, né? Que é uma ordem que não é original dos levitas, né? Uma ordem... Exatamente. Melquisedeque, originalmente, refere-se ao rei. O rei é o rei de justiça. E ele é o dono Então existe uma ordem, né? Existe uma ordem sacerdotal que não é levítica, né? Que é uma ordem sacerdotal. Nesse caso, é o poder real. O rei como chefe do culto. Por isso ele faz essa referência a Cristo, porque Cristo é considerado rei e sacerdote. Então, acontece... Exato. Só que acontece que o Salmo 110, na época de Cristo, é lido messianicamente. E Cristo, Jesus não era levita, né? Para poder ser sacerdote. Ele não era levita. Tinha que justificar o porquê que ele era. Justificar. E justifica por onde? Pelo Salmo 110. Por Melquisedeque. Então, ele não faz uma leitura histórico-crítica, o autor de Hebreus. Faz uma leitura tipológica. O Melquisedeque, que aparece no Salmo 110, difere da linhagem sacerdotal de Arão. Logicamente, existe uma outra ordem, além da aronita, uma outra ordem sacerdotal instituída. Que Deus instituiu uma outra ordem. Deus instituiu uma outra ordem. Então, me parece que Hebreus trabalha com essa interpretação. Sim, ela é bem coerente. Os textos. Mas o interessante é que se Melquisedeque era jebuseu, lá no texto de Gênesis diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, o Melquisedeque vem da tradição jebusita. Mas, na história de Judá, o Melquisedeque se identifica com os reis judaítas, os reis davídicos. Ele como rei de justiça, ele como representante do direito, da justiça, né, e chefe do culto. Nesse sentido. Fazer uns 5 minutos aí. Eu vou falando. Então, só para fechar a questão do Melquisedeque, o Melquisedeque de Gênesis, o texto, ele já é do período persa, do período do templo, do segundo templo.
Então já é escrito para justificar, digamos assim, o sacerdócio do templo de Jerusalém. É outra abordagem. É um texto de sacerdotal? Provavelmente sim, mas o autor de Hebreus não faz essa leitura, ele está fazendo uma leitura tipológica, por isso que... certo? Alguém pode ler do 12 até o 14, por favor? Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de alguém que vos instrua, mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite quando já devias estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Isso. Então aqui é um puxão de orelha. Vocês já deviam estar entendendo isso, vocês não estão entendendo. Né? São crianças ainda, não são adultos, não cresceram. Mas vejam que a relação que ele faz, tá certo? Então, o antigo... vejam, o antigo propicia o tipo para que ele possa ressignificar e aplicar a Cristo. Então, se Jesus morreu e ressuscitou e subiu aos céus, é porque ele pertence a uma ordem sacerdotal superior, que é de Melquisedeque. Aí ele liga com Melquisedeque. As características desse sacerdote. Não há uma possibilidade de ter sido uma teofania? Melquisedeque? O Melquisedeque de Gênesis? Bom, assim, o modo como eu faço a leitura, não. O Melquisedeque de Gênesis, ele tem assim, ele é um enigma mesmo. O próprio autor de Hebreus diz, né, que ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem ADN. Já existe, digamos assim, na própria tradição judaica, a ideia de que talvez Melquisedeque fosse Sem, filho de Noé. Porque pela cronologia do texto hebraico, o Sem estava vivo quando Abraão foi para a terra de Canaã e tal. O Sem vivia ainda. Eles viviam 400 anos e tal, né? Então, são essas leituras. Mas eu acho que uma leitura mais sem tradição, um pé mais no chão, né, não é teofania. É que nós bebemos de uma ideologia religiosa lá de Jerusalém e isso foi absorvido por Israel pela monarquia davídica e continuou. Né? E após o exílio babilônico não tínhamos mais rei, mas tínhamos o sacerdote de Jerusalém com o qual o Melquisedeque foi associado por questões específicas da situação político-econômica do templo do Persa. O Zorobabel foi associado? Não, o Zorobabel Ageu fez associação com Davi, porque ele era descendente de Davi. Acho que Ageu esperava que Zorobabel fosse um tipo de Messias. Assim, né? Mas o nosso Melquisedeque de Gênesis, ele aparece assim do nada, porque na verdade é uma perícope que foi inserida em Gênesis 14, que é mais antigo. Tinha o Gênesis 14. Após o exílio, alguém abriu lá, botou uma cunha ali e inseriu o texto de Melquisedeque para justificar, né, a situação do templo, que não estava muito boa. Então, para justificar, se o próprio Abraão pagou o dízimo de Melquisedeque. Então, a importância do templo de Jerusalém e do sacerdócio. Sério, talvez você já tenha falado, eu devo ter deixado passar,
Mas você pode voltar um pouquinho e me explicar quem foi Melquisedeque? Eu não estou conseguindo entender muito bem. O Melquisedeque lá do Gênesis? Não, esse aqui que a gente está lendo aqui. Hoje, o Salmo 110 é a leitura tipológica do nosso autor. Ele pega o Salmo 110 e Gênesis 14. Agora ele está citando o Salmo 110. Vamos ler o Salmo 110 então? Vamos ler o texto lá, aí a gente... O que diz no começo do Salmo? O versículo 1. Reino sacerdotal do Messias, é o título, né? Isso, o versículo 1. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto os teus inimigos, de seus inimigos, né, faço um objeto de descanso para os teus pés. Então, temos duas vezes a palavra Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Na minha Bíblia, na primeira vez, Senhor está em caixa alta. A minha também. A minha também. Por quê? Porque no original hebraico É Yahvé. é Yahvé. Vayomer Yahvé Le Adonai, ao meu Senhor, né? Disse Yahvé ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aqui nós temos um oráculo. Yahvé está dizendo aqui Senhor. Quem é esse Senhor aqui? Algum rei? Ao rei. Alguns acham que esse salmo tem a ver É com Jesus Cristo. Não, originalmente é o rei de Judá, ao rei de Jerusalém, é o rei Davi, descendente de Davi, né? Alguns acreditam que o texto seja um salmo de entronização até, o que é bem interessante, né? Ou seja, quando a pessoa se torna rei, o profeta diz o oráculo: disse Yahvé ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Né? Então, isso tem a ver com a cultura davídica, lá de Jerusalém. Né? O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Sião tem um papel fundamental. Dela irradia o poder. Isso é ideológico, na verdade. Né? O poder do rei davídico irradia de Jerusalém, de Sião. Aqui tem um eco também da teologia de Sião. São alguns salmos que trazem a seguinte ideia: como temos o templo de Deus e Deus habita em Jerusalém, ninguém vai conseguir destruir essa cidade. Então temos alguns salmos que apontam, expressam essa ideologia de Sião. Né? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder com santos ornamentos. Há alguns problemas textuais no salmo, no texto hebraico. Mas o teu povo aqui pode ser o exército, por exemplo, né? Ou pode ser o povo mesmo, mas aqui eu penso que possa ser o exército. Né? O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui o Melquisedeque é a ordem do rei de justiça. Me parece que seja uma referência à própria função real do rei davídico, né? Em Jerusalém. Ele é o responsável pela Tzedek, pela justiça, né? E assim adiante. O Senhor à tua direita no dia da sua ira esmagará os reis, ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças. Veja, ele está falando do quê? Do poder do rei em Sião, e de Sião irradiará esse poder. O que nós temos aqui é um salmo que está elogiando o papel do rei, como Melquisedeque, como rei de justiça. É a ordem de Melquisedeque.
né? O Rei de Justiça. Acontece que o texto de Gênesis 14, ele provavelmente é mais recente que esse texto aqui. E ele foi incluído em Gênesis 14 para justificar o poder do sacerdócio de Jerusalém. Porque não tinha mais rei. No período persa não tinha rei em Judá. Mas tinha o templo de Jerusalém e os sacerdotes que estavam gradativamente assumindo o poder. Né, Sério, mas será que... Eu acho que não faz sentido, porque ele teria essa referência aqui de onde? Essa da cultura. Ou seja, da cultura judaíta pré-exílica. No pré-exílio, nós temos um rei de Jerusalém. E o rei assume o papel de rei de justiça. E ele defende Jerusalém e Deus vai dar os inimigos nas mãos dele. Então, eu acho que serve bem para uma entronização. Alguém é entronizado e vem essas palavras para dizer, olha, o Senhor é que tem o poder, porque Deus deu o poder para o Senhor. Né? Então, isso é um salmo de entronização, provavelmente. Né? Agora, e que reflete uma tradição. Reflete uma tradição. Provavelmente uma tradição em que o rei é o chefe do culto e é o chefe de Estado, é óbvio. Né? E ele tem um exército na mão dele. E existe a palavra da proteção do Deus da cidade, que é Javé, em relação ao trono. Então, quer dizer, ainda tudo amarradinho numa situação pré-exílica. No pós-exílio, o que sobrou dessa ideologia vai ser aplicada a Jerusalém, ao templo de Jerusalém e ao sacerdócio. Sério, por favor. É estranho. Em Mateus 22, que Jesus Cristo está discutindo com os fariseus, aí, só que é mais estranho ainda, porque quando ele cita Salmo 110, ele cita os dois senhores em caixa alta. Mateus, Aí, Eu vou para lá. Mateus 22, a partir do verso 41. 41, 42 e 43. A referência de Jesus está em 44. Mateus 22, 44. 44. Mas a explicação é a partir do 41. A compreensão do texto é a partir do 41. Eben Kyrios to Kyriumo, disse o Senhor ao meu Senhor. Por quê? Ele está dizendo o Senhor ao meu Senhor. Kyrios to Kyriumo. O Senhor Kyrios ao meu Senhor Kyrios. Porque ele está seguindo não o hebraico, ele está seguindo o grego. O autor do Evangelho de Mateus, ele lê a Bíblia grega, a Septuaginta, e ele cita a Bíblia grega, não o hebraico. Na King James não está na caixa alta, não. Está os dois na caixa baixa. Então, nesse caso... Mesmo no Novo Testamento? Mesmo a citação de Jesus? Nesse caso, o primeiro Senhor, quem disse, senta-te à minha direita, é que é o maioral. Tá? Porque o maior que vai dizer para o menor, senta na minha direita e eu vou colocar teus inimigos por escabelo dos teus pés. O teu poder vai irradiar de Sião e você vai esmagar os teus inimigos. Tá? Então o primeiro Senhor corresponde com o Yahvé do hebraico, é o hebraico, Yahvé. Ele está citando o Salmo 110, mas na versão grega. Não é Jesus em si aqui, mas é o autor do Evangelho. A palavra de Jesus já foi traduzida para o grego. Né? E ele pega os ditos de Jesus e vai colocando. Mas a leitura que ele faz da Bíblia é da Bíblia grega. A Bíblia que ele lê. Daí eu pensar que está os dois em caixa alta, eu sempre pensei que estava falando de Jesus. Não. Acontece que Jesus aqui está questionando, ele está dizendo como, porque ele lê messianicamente esse texto, porque esse texto vai ser lido messianicamente no contexto de Jesus e do cristianismo primitivo. Não no contexto pré-exílio, quando o Salmo foi composto. O contexto do Salmo é o contexto da corte de Jerusalém. Então o rapaz lá vai se sentar no trono pela primeira vez, porque o pai dele morreu, ou foi afastado. E aí o profeta vai dizer para ele, disse o Senhor ao meu Senhor.
Disse Yahvé ao meu Adon, né? Ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Aí você tem o exército, o teu poder vai irradiar de Sião e você vai esmagar os teus inimigos. Você é sacerdote segundo a ordem do rei de justiça, Melquisedeque, né? E nesse caso, aí nós temos uma palavra profética, um oráculo, em termos poéticos, dito ao rei Davídico, em Jerusalém e assim adiante. Mudou-se o contexto, o texto ficou, né? Em novos contextos não teremos mais rei. No judaísmo do período de Jesus, né? E consequentemente no cristianismo que está surgindo no século I, esse salmo, o salmo se preservou, a situação mudou toda, né? Esse salmo será lido de forma messiânica. Então, disse o Senhor ao meu Senhor. Aí nós temos o segundo Senhor compreendido como sendo o Messias, no contexto de Jesus, do cristianismo primitivo, né? Disse Yahvé, Deus, ao Messias, ao meu Senhor. Ele vai ser visto assim. E aí Jesus vai criticar, Jesus vai dizer como Davi, como o Messias pode ser filho de Davi, se Davi o chama de Senhor. Porque o texto diz que é salmo de Davi. Então Jesus é Senhor de Davi. Então, quer dizer, Jesus está levantando esse questionamento, assim, mas isso num contexto, numa leitura, vejam, numa leitura messiânica, que se faz no contexto de Jesus e do cristianismo antigo. Correto? Porque no contexto original, nós estamos numa outra fase da história, em que esse salmo se refere ao rei de Jerusalém, ao rei Davídico. Então vejam como, ao longo do tempo, o texto é ressignificado, de acordo com a situação histórica e as culturas, a mentalidade, as influências, né, daqueles que leem o texto. Certo? Na verdade, é uma coisa você ler a Bíblia, a outra é estudar. A gente vê que entendia muita coisa errada. Ai, meu Deus. Sei que nada sei. Exatamente. Um filósofo. O Casagrande. Ah, não, Sócrates. Você não, você o Biga. Então, e o Hebreus cita o Melquisedeque também em seu método tipológico. Então, ele está associando Jesus ao Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque. Porque ele também faz uma leitura messiânica do Salmo 110. Certo? Para explicar o papel fundamental de Cristo, que, sendo ser humano, e que, como ser humano, também cresceu, teve desafios na vida, conheceu momentos felizes, né? Foi a festinhas, Tomou todo. poderíamos dizer, foi a festa de aniversário dos amigos, tal, né? Quer dizer, anacronicamente estou dizendo, né? Se fosse Jesus, eu ia transformar em vinho, sem corote. Ele fala que não mais. Não, mas de fato, o que falavam de Jesus, né? Era beberrão. Em outras palavras, né? Era um pinguço. Um pinguço, dizia assim, era pinguço. Mas aí Jesus também teve que encarar momentos difíceis, né? Desafios. E ele cresceu com os desafios. Nós crescemos com os desafios. E com o sofrimento e a cruz. Então, havendo sido aperfeiçoado como ser humano, isso o qualifica para ser o nosso sumo sacerdote. Porque ele foi íntegro até o fim. Então, ele está qualificado porque ele nos compreende, nos entende
e agora é o nosso representante. E ele usa a imagem do Melquisedeque, no Salmo 110, para poder fortalecer o seu, como você disse, o argumento, né? E assim adiante. Sério, como o versículo 8 aqui do capítulo 5, como o que o nosso querido Kid aqui diz, ele é muito cíclico, porque aqui diz que ele aprendeu a obediência por intermédio da aflição. E é assim com todos nós, eu acredito. Que eu também aprendi a obedecer minha mãe na surra. Porque senão, não é a realidade. Todos nós aprendemos a ser obedientes na aflição, realmente. E isso aqui é para todos nós também, a gente aprende até hoje. Exatamente. Adão, comerás agora de sol teu rosto. É verdade. Então, Agora dançou, né, gente? isso mostra como a Calcedônia está correta. Calcedônia. Calcedônia? O concílio de Calcedônia. Porque os monofisistas, ou monofisitas, né, influenciados aí, ou tendo, digamos assim, como representante o tal de Eutiques, sem contar no bispo de Alexandria, né? Mário? Não. Fugiu o nome do santo. Ele é santo. Mas o nome vem, né? Que às vezes me dá essa. Que ano que é? 451. Não é Orígenes, não. Não. A Orígenes é antes. Bom, depois eu vejo. Eu não lembro agora. Me falha. Mas o Eutiques, que afirmava que em Jesus há apenas uma natureza mesmo, é a divina. Não dá para dividir. Então, o concílio chegou à conclusão de que Eutiques está errado. Não podemos dividir a pessoa de Jesus. Então, em 431, a igreja condenou o nestorianismo, porque a tendência dos nestorianos era dividir a pessoa de Jesus. Parece que era esse era o perigo. Jesus, o ser humano de Nazaré, ele era o portador do Logos. Porém, Maria era a mãe de Jesus, de Cristo, não era a mãe de Deus. E a igreja entendeu que o problema estava colocado. Né? É o Cirilo ou o Cirilo? Cirilo de Alexandria. Era um grande político, viu? Ele foi um político. Então, aí em 431 chegaram a essa conclusão. Chegaram, o nestorianismo está errado. Porque na história dizia, Maria, mãe de Cristo, não mãe de Deus. E a igreja em Éfeso chegou à conclusão de que Maria é mãe de Deus. Se Cristo é Deus. E aí o povo cantou ódios à Virgem Maria. Santa Maria, mãe de Deus, faz os nossos pecadores. Mas a igreja estava tentando preservar a cristologia. O assunto era cristocêntrico. Porque se Maria é apenas mãe de Cristo e não de Deus, então Jesus de Nazaré não é Deus. Mesmo que ele seja o portador de Deus, Deus é um, Jesus é outro, porque ela é mãe de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora, se Maria é mãe de Deus, isso indica a unidade da pessoa. O Logos que se encarnou, Deus feito gente, é Jesus de Nazaré. Logo, se Jesus teve mãe e ele é Deus, Deus teve mãe. Em Maria. Imagina o rolo, hein? Mas vejam que a reforma preservou o concílio de Éfeso. Maria, mãe de Deus. Se nós confessamos que Jesus é Deus. Porque não pode ser de outro jeito. Agora, bem entendido, né? Quando
quando a igreja confessa que Maria é mãe de Deus, é a mãe de Deus encarnado. Sério, Jesus, que é Deus, Deus se encarnou, né? E como ser humano, ele teve mãe. Ela é mãe de Deus. E de onde os caras conseguiram achar que Maria, ela permaneceu virgem e ascendeu aos céus? Onde é? Então, mas aí... Ascendeu como Cristo, né? Subiu também como Jesus e permaneceu virgem. Só que há uma diferença. Nós temos, na tradição católica, né, que se fala da Assunção de Nossa Senhora e da Ascensão de Cristo. Assunção seria o quê? Uma vez É a capital do Paraguai. É falso, A né? historinha do Raimundo também. eu ouvi uma explicação uma vez interessante por parte do padre. Ascensão porque o Cristo subiu. Assunção porque ela não foi pelo poder dela mesma. Foi levada pelos anjos. Eles acreditam que Deus a levou. Foi arrebatada. Igual Elias, assim, mais ou menos. Assunção. Mas de qualquer maneira, a questão da virgindade perpétua de Maria tal, vem da própria compreensão católica, da tradição católica, isso de muito tempo. Então, Os reformadores acreditavam. Lutero acreditava que Maria era a Virgem Maria. mas a igreja luterana não acredita. Os teólogos acreditam. Ela não teve filhos depois disso. Hoje, Como é que tem misericórdia? Porque o texto de Mateus disse, e Lucas, né, que José não teve relações com ela até o nascimento de Jesus. Aí depois. agora hoje, por conta das pesquisas e tal, aí chegaram outras conclusões. Ó, uma católica falou para mim, que eu estava explicando para ela, que Maria era uma conserva nossa, que eu respeitava Maria, tudo, mas que Maria não podia interceder por nós, que Maria morreu como nós morremos, né? Aí na Bíblia não fala nada de Maria, não cita quando ela morreu, nada, né? Aí ela falou assim, mas aí que você está enganado, Maria não morreu. Falou que Maria é a mulher vestida de sol que está no Apocalipse. É uma leitura, é uma das leituras que se faz do Apocalipse 12. Por exemplo, na Basílica de Aparecida, na torre da Basílica, na entrada da torre, tem a representação de Maria como uma mulher vestida de sol. Né? E é porque quem é a mulher representada em Apocalipse 12? Na verdade, ninguém sabe o que representa, com certeza. Uns dizem a Israel, outros dizem a igreja, ou o povo de Deus, outros dizem a Maria. Né? Agora, ela está grávida e vai dar à luz Jesus. Então, isso já justificaria também uma leitura mariológica. Então, mas fica muito vago, não dá para dizer direito o que significa. Né? Depende da leitura, de quem faz a leitura, se é o católico romano, se é o protestante, isso vai influenciar na minha leitura. Deu a entender que os católicos, eles não creem que Maria morreu mesmo, eles acham que não, ela morreu, teve a Assunção. Mas Então, mas é que a Igreja Católica já tem outras bases. Ele foi para a Assunção. Não é apenas a Bíblia, eles têm a Bíblia e a tradição. E a tradição. Nesse sentido. Mas então, aí quando chegamos em Calcedônia, a afirmação é, tudo bem, nós não misturamos as naturezas, nós não dividimos a pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus é Deus feito gente, é Deus que veio e viveu como gente, tá? Uma pessoa, um ser humano. Mas ele é divino e humano, não só divino, contra os monofisitas, de Eutiques. Eu creio que um texto como Hebreus, ele
ele nos aponta por esse caminho também. Ele está falando de um ser humano que teve que ser obediente, que aprendeu a obediência pelo sofrimento, foi aperfeiçoado. Né? Porque, do contrário, como que nós poderíamos ter alguém que nos representasse que fosse apenas um Deus, digamos assim, que fosse Deus? Aí diríamos, mas como que Deus pode nos representar quando diante dele somos tão fracos? Então eu acho que essa lógica é interessante. Calcedônia eu acho que pegou legal, se bem que nem todos aceitaram as decisões do Concílio de Calcedônia. Mas eu acho que é um melhor caminho, digamos assim, na compreensão do grande mistério de Jesus. Né? Ele é ser humano também. E Hebreus está apelando para esse lado aí. Se ele agora está em Deus e ele intercede por nós, e ele usa todo esse símbolo de Melquisedeque e tudo mais, é porque, se ele intercede, é porque ele nos conhece muito bem, porque ele é um de nós. Eu também, eu sou mais dessa visão aqui de Hebreus, que é homem e é Deus. É homem e é Deus. Sim. Tem pessoa que dá até porcentagem, né, pastor? Meia meia? Ah, 50%. Duas metades iguais. então, Pois é. Tipo, mas segundo fogo paulista e... Então, mas segundo Calcedônia, ele é 100% Deus e 100% ser humano. Sim. As porcentagens... Agora, meio não é, Meia meia, né? é inaceitável. Meia calabresa, meia portuguesa. Aí seria como um e como o outro, né? É. Sim. Tudo bem, então? Depois do 11 ao 14, vem a advertência que nós já lemos, né? Só dar uma olhadinha. Só ler a advertência, porque é o final. Né? Depois que ele argumenta, ele vem com portanto. E no portanto vem a advertência, vem tudo, né? Ele diz, a esse respeito temos muitas coisas que dizer difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pronto. Quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E veja, quando ele fala do tempo decorrido, porque eles devem ser cristãos há um bom tempo. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então vem a bronca aí. Vocês deviam já estar entendendo isso, mas não estão entendendo. Paulo também usa essa palavra, né? Os Coríntios. Sim. Depois ele vai fazer abrir pequenos parênteses, né? Para voltar ao assunto de Melquisedeque no capítulo 7. Então daí nós vamos discutir na próxima aula. Certo? Ok. Ok.